história dos movimentos negros em Portugal é longa e complexa, com impasses, avanços e recuos. Hoje vamos falar de um desses momentos em particular, a época em que Portugal se alinhou a um movimento global chamado Pan-Africanismo. No início do século XX, as várias diásporas africanas, na Europa e nos Estados Unidos, olhavam para a sua própria história. Os afrodescendentes que nasciam nas Antilhas e nos Estados Unidos eram netos de pessoas retiradas de África nos navios negreiros para serem escravizadas e continuavam a sentir as consequências desse terrível passado. Já na Europa, os afrodescendentes tinham uma ligação direta com a África. Os colonialismos europeus continuavam a dominar parte do continente. Unidos por uma história partilhada, os afrodescendentes não tinham, contudo, um movimento que os representasse. Tinham um passado em comum, mas não um futuro. E por isso decidiram construí-lo com as próprias mãos. Nascia o pan-africanismo, a crença de que todos os afrodescendentes do mundo, unidos pela sua história e pela cor da sua pele, eram uma unidade, um todo, uma verdadeira fraternidade. Esta é a história de como esta grande ideia quase triunfou e de como um português em particular, uma figura esquecida da nossa história, segurou com as próprias mãos a esperança de um movimento internacional inteiro. Portugal Negro, a História Silenciada, um podcast da série Sapiens, narrado por Paula Cardoso. Uma data possível para começar a nossa história é 1899, em Coweta County, no estado americano da Geórgia. Foi aqui que Sam Hose, um afro-americano de 24 anos, foi acusado de violar uma jovem branca, raptado por uma multidão em fúria, violentamente espancado e finalmente queimado vivo. Dias depois, um ativista negro visitou a cidade na esperança de perceber o que acontecera. Foi a descer uma das ruas que encontrou, na montra de uma loja, um estranho objeto à venda. Parecia um conjunto de pequenas peças decorativas de marfim, cuidadosamente polidas, que cabiam numa mão aberta. Só alguns segundos depois é que o ativista percebeu estar a olhar para os ossos das mãos de Sam Hose, expostos ao público e disponíveis para venda como um qualquer souvenir. Este ativista chamava-se W.E.B. Du Bois e era um dos maiores intelectuais negros dos Estados Unidos. Du Bois tinha uma história de sucesso. Era descendente de negros libertados da escravatura, tinha estudado na Universidade Fisk, uma das primeiras a aceitar afro-americanos como alunos, e iria dedicar-se à história e à sociologia da sua comunidade. Mas era também um escritor apaixonante, dando aos seus leitores brancos a oportunidade de verem os Estados Unidos de outra perspectiva, até então impensável, a dos afro-americanos. No seu livro The Souls of Black Folk, Du Bois usou o termo consciência dupla para descrever a posição dos afro-americanos no mundo. Centenas de anos de racismo e escravatura transformaram os negros numa minoria à parte, presente, mas sempre à margem, visível, mas sempre escondida. Para Du Bois, só tinham uma forma de sobreviver: ver o mundo e ver-se a si mesmos da perspectiva dos seus opressores. E, acima de tudo, navegar uma sociedade fundada no seu sofrimento. Ao atravessar a rua, cruzar-se com um polícia, sair de casa à noite ou entrar num banco, numa escola, num hospital ou num edifício governamental, os negros não tinham o privilégio de ser apenas cidadãos como os outros. O racismo e a violência estavam sempre à espreita, como demonstrava o caso de Sam Hose e dos seus ossos à venda numa loja.
E por isso, ser negro e ser americano eram duas experiências isoladas. O afro-americano tinha como que duas almas diferentes, e torná-las uma só era o sonho de Du Bois. Em 1909, fundou a National Association for the Advancement of Colored People e tornou-se o editor do seu jornal, o The Crisis, que chegou a ser lido por 100 mil americanos. Com a defesa do voto, acesso à educação e igualdade política e social, Du Bois lutava, acima de tudo, pela integração dos afro-americanos na sociedade americana. O muro aparentemente intransponível que separava os negros do resto da sociedade tinha de cair. No entanto, nem todos os afro-americanos pensavam assim. Du Bois tinha uma espécie de rival ideológico, um outro ativista negro, cuja visão era absolutamente oposta à sua. Chamava-se Marcus Garvey, um negro natural da Jamaica que se mudara para o Harlem, em Nova York, um bairro historicamente afro-americano. Garvey tinha sua própria associação, a UNIA, Universal Negro Improvement Association. Mas a sua ideologia não consistia apenas em melhorar a vida dos afro-americanos. Garvey era, na prática, um separatista. Para ele, os Estados Unidos eram uma sociedade branca, não havia nada a fazer. O que os negros precisavam não era de se misturar com uma sociedade que os odiava. Tinham de criar o seu próprio império. Com essa proposta, discursava pelas ruas de Harlem sob o orgulho nas origens africanas e apregoava uma espécie de êxodo. Com esta proposta, discursava pelas ruas de Harlem sobre o orgulho nas origens africanas e apregoava uma espécie de êxodo de todos os negros do mundo para o continente berço da humanidade. No fundo, aceitar o convite de saída da América e criar o seu próprio paraíso em África. Os seus críticos consideravam-no um populista, um provocador, um extremista e apontavam como prova disso mesmo o negócio fundado por Garvey, a Black Star Line, uma série de cargueiros transatlânticos destinados à troca de mercadorias apenas entre as diásporas africanas de vários países, ou seja, uma espécie de economia paralela totalmente racializada. E quem sabe seria naqueles cargueiros que um dia os seguidores de Garvey partiriam a caminho de África, fazendo o trajeto oposto aos dos seus antepassados e dessa forma corrigindo o erro histórico que fora o tráfico transatlântico de seres humanos. Para Garvey, a África não era apenas o passado dos negros, era o seu futuro. Por isso, no início do século XX, os afro-americanos podiam escolher entre dois projetos bem diferentes. Um de união, defendido por Du Bois, outro de separação, por Marcus Garvey. Os dois homens não podiam ser mais diferentes, até fisicamente. Enquanto Du Bois era magro, tinha um bigode elegante com as pontas bicudas e um olhar calmo e introspectivo, Garvey era baixo, gordo, barrigudo e fotografava-se meio de lado, lançando olhares desafiantes à câmara. Enquanto Du Bois se movia na academia, Marcus Garvey discursava nas ruas dos bairros negros. E enquanto Du Bois lutava por uma integração e pelo esbater de fronteiras, Marcus Garvey queria a separação das raças. Mas numa coisa, Du Bois e Garvey poderiam concordar. Era preciso encontrar uma resposta global para o chamado problema da cor. Afinal, a diáspora africana existia em dezenas de países, dos Estados Unidos à Jamaica, do Brasil ao Reino Unido, de França a Portugal. O problema é que as experiências em cada país podiam ser bem distintas. Os europeus negros tinham uma proximidade diferente com o continente africano. Nações como a Alemanha, França e Portugal mantinham um império colonial
e uma presença física em vários países africanos, e muitos dos ativistas negros europeus não só conheciam bem a realidade africana, como tinham nascido lá. Este era um grande desafio para um homem como Du Bois, um americano descendente de várias gerações de afro-americanos e que sonhava com uma integração universal, um movimento global, o tal panafricanismo. Será que a experiência negra era mesmo comum a todos os afrodescendentes? E o que aconteceria quando as ideias nascidas na América atravessassem o Atlântico e chocassem de frente com o colonialismo europeu? Em 1919, organizou-se o primeiro Congresso Pan-Africano, a primeira tentativa de reunir, no mesmo sítio e ao mesmo tempo, a diáspora africana de vários países de todo o mundo. As sessões decorreram numa sala de reuniões do Grand Hotel, em Paris, e as fotografias da altura mostram uma multidão elegantemente vestida de 57 delegados, na sua maioria ativistas e políticos negros dos Estados Unidos, Caraíbas e vários países europeus. O encontro foi organizado por Du Bois e pela sua amiga Ida Biggs Hunt, uma feminista afro-americana que, entretanto, se mudara para a França. Mas a vontade de incluir os europeus negros não ficou pela escolha da cidade de Paris. A responsabilidade de presidir ao Congresso recaiu sobre um político negro francês chamado Blaise Diagne. Natural do Senegal francês, Diagne foi adotado por uma família francesa e levado para Paris, onde se tornou funcionário público. A sua ascensão foi meteórica. Em 1914, foi eleito deputado em representação das chamadas 4 comunas, isto é, 4 regiões do Senegal sob controle francês. Mas não ficou por aqui. Na altura do primeiro Congresso Pan-Africano, Diagne era já comissário-geral do Ministério das Colónias e, por isso, uma das pessoas mais importantes do colonialismo francês. Foi neste congresso que se deu o primeiro choque entre Du Bois e Diagne, ou seja, entre os movimentos negros americanos e europeus. Os dois continentes tinham experiências muito diferentes. Na experiência americana, a herança da escravatura travava o desenvolvimento dos afro-americanos, mas para alguns congressistas europeus, o colonialismo permitiu avançar. Diagne, um negro senegalês, chegara ao Ministério das Colónias de uma grande potência mundial, não apesar do sistema colonial, mas por causa dele. E foi dentro desse sistema que conseguira algumas vitórias para a causa negra. Por exemplo, Diagne ajudou a recrutar senegaleses para combater pela França na Primeira Guerra Mundial, mas ao mesmo tempo fez aprovar uma lei que dava aos habitantes negros das 4 comunas a cidadania francesa. Para Diagne, havia uma enorme diferença entre os negros ali, naquela sala, de fato e gravata e estudos superiores, e as populações indígenas de África, que, entregues aos seus próprios destinos, certamente cairiam no caos e na barbárie. Por isso, defendia que, por mais direitos que se pudessem atribuir aos africanos, a supervisão europeia deveria continuar. Uma África colonizada era boa para os próprios africanos. E mesmo que não o dissesse explicitamente, Diagne tinha sérias reservas quanto aos congressistas americanos. Achava Du Bois um ativista exagerado e radical que tentara tomar conta do Congresso com as suas próprias ideias, sem ter em conta a sensibilidade europeia. Apesar de não ter participado no Congresso, Marcus Garvey, o separatista negro do Harlem, pairava como uma ameaça invisível. Da América vinham ideias consideradas excêntricas que punham em causa a presença europeia em África. Portugal também esteve representado neste congresso. O seu delegado não era um ativista negro, nem sequer um afrodescendente, mas sim o coronel Augusto Freire de Andrade, um branco que, tal como Diagne, tentou convencer os restantes da causa colonialista em África. Os colonizadores portugueses apresentavam-se como humanistas
que respeitavam os seus trabalhadores negros e negavam qualquer acusação de violência. E por isso, dizia o coronel, o bom império colonial português não oprimia, mas sim cuidava dos seus filhos em nome da civilização. Conclusão: o Congresso fez o que pôde para encontrar uma mensagem comum, sem nunca criticar explicitamente o colonialismo europeu. Uma das resoluções mais importantes pedia que as colónias europeias em África permitissem a intervenção política das suas populações. Não exigiam a independência dos Estados africanos, nem propunham que os europeus abandonassem a África. O sistema colonialista não era visado diretamente. Esta era a única forma de encontrar um meio-termo entre o radicalismo americano e a intransigência europeia. E apesar do Congresso ser um relativo sucesso, Du Bois não conseguiu afastar a ideia de que o pan-africanismo revelava mais divisões do que pontos em comum. O inevitável aconteceu 2 anos depois, durante o segundo Congresso Pan-Africano. Desta vez, dividido entre as cidades de Londres, Paris e Bruxelas. O americano Du Bois e o francês Diagne desentenderam-se à frente de todos. Du Bois, que tinha simpatias socialistas, aliava a crítica ao racismo a uma crítica ao capitalismo, tentando mesmo incluir essa ideia nas resoluções do Congresso. Diagne ficou horrorizado. Primeiro, um americano de visita à Europa tomava conta do Congresso, impondo a sua visão sobre os afrodescendentes que efetivamente tinham interesses em África. E segundo, e bem mais grave ainda, transformava o Congresso numa crítica ao capitalismo e numa celebração da ideologia socialista. As elites francesas ficaram chocadas. Uma coisa era discutir o futuro dos negros, outra era pôr em causa o próprio sistema político e económico da França. Diagne chegou mesmo a afirmar, em alto e bom som, que sou um francês em primeiro lugar e um africano negro em segundo. Ou seja, punha a sua nacionalidade à frente da sua negritude, algo que Du Bois muito dificilmente aceitaria fazer. Com princípios básicos tão divergentes, o Congresso teve dificuldade em chegar a consensos e terminou num tom agridoce. Entre as resoluções aprovadas estava a declaração de que a igualdade entre as raças devia ser um princípio universal e que os colonizadores europeus deviam lutar pela igualdade social e política dos africanos nos seus territórios. No entanto, ninguém ficava inteiramente satisfeito. Para Du Bois, o Congresso fora demasiado brando com a violência colonial. Para Diagne, aproximara-se perigosamente de criticar o colonialismo francês. Parecia ser este o problema central do pan-africanismo. Como unir posições se cada país tinha as suas idiosincrasias? Poderia o futuro de um negro francês ser igual ao de um negro americano? E as diferenças de classe social? Afinal, quer Du Bois, quer Diagne, pertenciam à elite académica dos respectivos países e estavam muito distantes da realidade dos trabalhadores africanos dos países colonizados. O panafricanismo parecia cada vez mais uma utopia, uma tentativa de unificar, sob uma só bandeira, diferentes filosofias, sistemas políticos, passados históricos, geografias e classes sociais. Tinham de tentar novamente. Já tinha havido 2 congressos, mas haveria um terceiro? A resposta é sim, e não a devemos a Du Bois, Diagne ou a qualquer um dos seus aliados. Devemo-la a um português chamado José de Magalhães. Para alguém que seria um protagonista do movimento negro em Portugal, sabemos relativamente pouco sobre José de Magalhães. Nasceu em Angola em 1867. Era filho de pai branco, natural de Guimarães, e mãe negra, natural de Luanda. Sabemos que foi levado para Portugal para estudar em Lisboa. Quer no liceu, quer na universidade, onde estudou psiquiatria e medicina,
desafiou todos os preconceitos da altura. Pela sua cor de pele e país de origem, esperavam que fosse pouco inteligente, preguiçoso e indisciplinado. Nos corredores da universidade, os alunos brancos olhavam para ele com desconfiança, como se fosse um intruso. Mas José de Magalhães provou que estavam errados. Era disciplinado e trabalhador e extraordinariamente inteligente. Também sobressaía pelo estilo. Andava pelas ruas de Lisboa de luvas e cartola. E quando chegou à idade adulta, desenvolveu consciência política. Era um republicano convicto. Acreditava que só um regime mais democrático poderia realmente tratar do tema dos países colonizados e do racismo em Portugal. Ou seja, mudar o país ao ponto de todos os afrodescendentes poderem, tal como ele, estudar no liceu, tirar um curso superior, serem médicos, advogados ou políticos. Estava consciente do privilégio que tinha tido. Sabia que nas colónias portuguesas, milhares dos seus irmãos morreriam sem ter as mesmas oportunidades. E quando finalmente terminou o curso de medicina, integrou o Corpo de Marinheiros da Armada e pôs-se a caminho de África. Queria ver, com os próprios olhos, as realidades do colonialismo português. Enquanto tratava de marinheiros doentes, atracou na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, em Angola e até na Índia. Foi aí que assistiu àquilo que só conhecia dos livros ou dos relatos de outros afrodescendentes. Décadas antes, em 1869, Portugal tinha abolido a escravatura em todo o seu território, libertando as pessoas escravizadas. Apesar disso, nos países colonizados, longe dos olhos da metrópole, os negros continuavam a sentir na pele o peso do colonialismo. Formalmente já não eram escravizados, mas continuavam presos ao trabalho forçado, a salários injustamente retidos e a todo tipo de injustiças sociais. Um santomense ou angolano podia passar toda a vida a construir pontes, estradas e caminhos de ferro, mas nunca veria o interior de uma escola, de um hospital ou de uma mesa de voto. Não eram chamados a pronunciar-se sobre a política dos seus próprios países. E o pior é que tudo isto acontecia a milhares de quilómetros de Lisboa, a capital do Império, onde era traçado o destino de milhares de africanos. Ao regressar daquela viagem, Magalhães vinha mais convicto do que nunca de que tinha de fazer alguma coisa, e não demorou a ter essa oportunidade. A 5 de outubro de 1910, deu-se a queda da monarquia e a instauração da República, uma mudança de regime há muito desejada por Magalhães e pelos seus companheiros republicanos. Magalhães esteve lá, mais precisamente no Hospital da Marinha, com os braços cobertos de sangue até aos ombros, a tratar dos republicanos feridos em combate. E apenas 2 semanas depois do nascimento do novo regime, o nome de Magalhães aparecia na lista de fundadores da Sociedade Anti-Esclavagista Portuguesa. Este seria um momento de grande mudança, no qual grandes vozes, tanto negras como brancas, podiam clamar juntas contra a escravatura, a que chamavam essa nódoa da civilização. Para eles, a alma portuguesa, toda feita de amor e liberdade, odeia a escravatura. E quem quisesse juntar-se ao movimento podia inscrever-se na sociedade por apenas um escudo e 200 reis anuais. Mas Magalhães não ficou por aqui. Tinha muito a seu favor. Era um professor e médico respeitado do Instituto de Medicina Tropical. Era um burguês republicano e democrata. Era um homem de espírito aventureiro, sem medo de defender aquilo em que acreditava. E, para além de tudo, era afrodescendente. Sentira na pele o racismo, a condescendência e o desprezo de uma parte significativa da sociedade branca portuguesa. E não queria que mais ninguém passasse por aquilo. Só havia uma saída. Uma frente unida. Juntar os afrodescendentes portugueses que, pela sua posição na sociedade, podiam dar a cara
e estariam mais protegidos de represálias. Logo em 1912, ajudou a fundar a Junta de Defesa dos Direitos de África, uma tentativa de reunir várias personalidades negras, na sua maioria estudantes vindos de Angola, São Tomé ou Cabo Verde. Tinha um programa muito concreto. Queria mais autonomia política para os países africanos colonizados. Queria eliminar as leis que separavam brancos e negros. Queria dar plataforma a todos os ativistas e associações de afrodescendentes para que pudessem apresentar uma frente unida. E, acima de tudo, queria ajudar jovens negros que, tal como acontecera com Magalhães, chegassem a Lisboa, vindos de África, para estudar e construir uma vida. Dois fundadores da Junta de Defesa dos Direitos de África serão importantes para a nossa história, João de Castro e Nicolau dos Santos Pinto. João de Castro nascera em São Tomé, numa família de classe média com simpatias socialistas e, tal como Magalhães, viera para Lisboa ainda novo para perseguir os estudos. E Nicolau dos Santos Pinto, também santomense, era um homem de negócios com riqueza pessoal e grande interesse nos movimentos de libertação negra. Juntos, os três homens fizeram algo nunca visto em Portugal. Uma organização exclusivamente composta por afrodescendentes, cujo objetivo era defender os seus direitos. Tanto é que um dos critérios para pertencer à organização resumia-se em 5 palavras: ser negro ou filho deste. O movimento de libertação negra em Portugal tomava forma. E ainda por cima, mesmo ali em Lisboa, a metrópole do Império Colonial, e feito pelos próprios negros. Como escrevia o jornal Voz da África, em 1912, o povo africano atingiu a plena maioridade. A sua carta de alforria arrancou a ele, a viva força, da mão dos seus algozes, na trágica sucessão de angústias sem nome e de crueldades inarráveis. Diziam que ele não tinha inteligência e as escolas, os liceus, as universidades aí estão a desmentir a imbecil asserção. Diziam que ele não tinha energias e as admiráveis organizações sociais que tem fundado aí estão para provar a falsidade da estúpida asserção. Médicos, advogados, engenheiros, industriais, comerciantes, publicistas, todo um Estado-Maior de trabalhadores incansáveis vem atestando ao mundo que nada falta a essa admirável raça. Nem a pujança da força, nem a agudeza da inteligência, nem o calor do coração. Mas este era só o começo. O movimento cresceria a olhos vistos a uma velocidade estonteante e ganhando cada vez mais vozes. À Junta de Defesa dos Direitos de África iria seguir-se muitas outras associações, como a Associação dos Estudantes Negros, a Liga Africana, a Cooperativa da Liga Africana, a Liga das Mulheres Africanas ou o Grêmio Qué Africana dos Africanos. Nasciam grupos de estudantes negros. As feministas negras portuguesas reivindicavam o direito ao voto. Surgiram médicos, professores, académicos, advogados, artistas e intelectuais. De todos os cantos da sociedade portuguesa, as vozes negras, até então silenciadas, fizeram-se finalmente ouvir. No entanto, apareceram também as primeiras divergências. Tal como Blaise Diagne, em França, José de Magalhães passou do ativismo à política, sendo eleito deputado na Assembleia Nacional em representação de São Tomé e Príncipe. Além disso, criou a sua própria associação, a Liga Africana, na esperança de vir a representar Portugal no próximo Congresso Pan-Africano. Graças à sua liderança, a Liga passou a defender uma África também para os africanos, que é como quem diz, os europeus podiam lá continuar, desde que dessem mais poderes aos africanos. A sua personalidade rigorosa levava-o a pedir uma mudança, mas de forma diplomática. Tinha medo de grandes revoluções. Num confronto direto entre colonizadores e colonizados,
não havia dúvida sobre quem acabaria a sangrar nas ruas. E se a ideia era construir escolas, aumentar salários, formar para novas profissões e dar direitos políticos, que sistema o poderia fazer, se não aquele que já estava implementado? Por isso, quando finalmente representou Portugal no segundo Congresso Pan-Africano, José de Magalhães e o seu companheiro, Nicolau dos Santos Pinto, fizeram um difícil exercício de equilibrismo. Diziam, é preciso que a colonização feita até aqui, em proveito unicamente da raça branca, seja igualmente empreendida a favor do levantamento intelectual e moral da raça negra. Por outras palavras, o colonialismo não podia simplesmente acabar de um momento para o outro e deixar um vazio. Devia, isso sim, servir aqueles a quem tinha abusado. Tal como Diagne, Magalhães criticava a forma como o colonialismo português funcionava, mas não parecia chegar ao ponto de defender a sua abolição. Mas nem todos pensavam assim em Portugal. João de Castro, que até então tinha sido seu aliado, tinha alguma simpatia pelas ideias de Marcus Garvey, o ativista jamaicano que prometia um êxodo em massa de afro-americanos e a construção de um império negro em África. Ao contrário de Magalhães, Castro queria mudar a Constituição portuguesa e colocar os países africanos ao mesmo nível de Portugal continental, garantindo a independência absoluta das colónias. Por isso, fundou a sua própria organização, o Partido Nacional Africano, e usou esta nova plataforma para atacar Magalhães. Os dois ex-amigos chegaram mesmo a trocar ofensas. Num artigo, Magalhães escreveu que alguns destrambelhados, isto é, Marcus Garvey e João de Castro, queriam África para os africanos, e em resposta, João de Castro acusou Magalhães de ser um traidor elitista que queria manter o colonialismo a todo custo. Tal como Du Bois, Diagne e o pan-africanismo, o movimento negro português ameaçava partir-se aos pedaços. É assim que voltamos a 1922 e a um possível terceiro Congresso Pan-Africano. Nos Estados Unidos, os financiadores reunidos por Du Bois perdiam interesse no projeto, preferindo focar-se na política interna do país. Em França, Diagne ajudava a propagar a ideia de que Du Bois não entendia a sensibilidade europeia e queria pôr em causa o projeto colonial. E para agravar a situação, Marcus Garvey, com quem tantas vezes Du Bois era comparado, foi detido pelo FBI e acusado de fraude financeira. Pior, descobriu-se que reunira com a KKK a famosa Organização de Supremacia Branca, responsável pelo linchamento de centenas de afro-americanos. A aproximação de Garvey à KKK pode parecer estranha, mas tinha o seu sentido. Ambos acreditavam na superioridade da sua raça e, claro, na separação completa de brancos e negros. Por mais estranho que possa parecer, Garvey via nos supremacistas brancos um improvável aliado no seu plano de movimentar todos os afro-americanos dos Estados Unidos para a África. Mas com a sua detenção e alegado entendimento com os supremacistas brancos, Garvey contribuiu para uma péssima reputação do movimento, que já de si estava repleto de divisões internas. Quem teria coragem e vontade de organizar mais um congresso? A resposta era José de Magalhães. O ativista português viu na crise do panafricanismo internacional uma oportunidade de ouro. A sua Liga Africana organizaria o Congresso em Lisboa e traria ao país os grandes intelectuais do movimento negro. Seria uma conquista extraordinária. Em apenas 10 anos, Lisboa passava de uma cidade sem qualquer associação de afrodescendentes para a capital mundial do panafricanismo. Por isso, a Liga Africana de Magalhães comunicou alegremente aos leitores do seu jornal que tudo faria para que uma das sessões do próximo congresso decorresse em Lisboa.
No entanto, a organização do evento foi um pesadelo. José de Magalhães passou mais de um ano a trocar telegramas e cartas desesperadas com Du Bois, pedindo-lhe ajuda na organização. Havia dúvidas sobre se Lisboa seria a cidade ideal e, mesmo que fosse, era preciso tratar de vistos, viagens, refeições, quartos de hotel. A certa altura, os franceses liderados por Diagne declararam que não estariam presentes e o número de financiadores diminuiu ainda mais. E para piorar as coisas, Nicolau dos Santos Pinto, o homem de negócios de São Tomé e um dos seus maiores aliados, morreu subitamente, deixando Magalhães desamparado na organização. Praticamente sozinho e sem dinheiro, Magalhães tinha nas mãos o futuro do pan-africanismo. O Congresso tinha de ser bem-sucedido. Apesar de todas as dificuldades, Lisboa recebeu mesmo uma sessão do Terceiro Congresso, em dezembro de 1923. Como não havia orçamento para hotéis, os encontros decorreram na sede da própria Liga Africana, na apertada e íngreme Calçada do Carmo. Discutiram-se grandes temas: o futuro do panafricanismo, a vida dos negros nos Estados Unidos e na Europa, as condições de vida em São Tomé e Príncipe e noutros países colonizados pelos poderes europeus. Mas, no geral, o Congresso foi, na verdade, uma conferência com poucos participantes. A única grande figura internacional a vir a Lisboa foi Du Bois. À sua espera tinha 34 delegados portugueses, na sua maioria santomenses. Para estes ativistas, a oportunidade de conhecer o intelectual negro era um sonho concretizado. E a Liga Africana recebeu o seu convidado com distinção. Du Bois foi acolhido com honras de champanhe, música de violinos e idas ao Coliseu. Provou vinho do Porto, passeou-se de automóvel pela cidade de Lisboa, com José de Magalhães ao volante, e até visitou a Câmara dos Deputados. No final, escreveria um texto elogioso sobre Portugal e a forma como o país tratava os negros. Tendo visto Lisboa só de passagem, chegou mesmo a escrever que não tinha encontrado antipatia racial, a acumulação de ódios históricos, desgostos e desprezos. Du Bois parecia convencido de que o colonialismo português não era assim tão negativo. Fora bem recebido em Lisboa por negros com formação superior. Portugal tinha deputados negros como José de Magalhães e, apesar do racismo vivido e contestado pelos afrodescendentes portugueses, Du Bois não tinha encontrado ossos das mãos de nenhuma vítima de linchamento à venda numa montra do Chiado. Em comparação com os Estados Unidos, Lisboa parecia um paraíso. Desta forma, as idiosincrasias nacionais sobrepunham-se, mais uma vez, a uma luta comum. E os colonialistas portugueses, interessados em manter o status quo, certamente leram com prazer as opiniões de Du Bois sobre o excepcionalismo português. Era o que andavam a dizer há anos. O colonialismo português não era assim tão mau. A diferença é que agora o maior intelectual negro do mundo parecia assinar por baixo. À primeira vista, a visita de Du Bois a Portugal foi um sucesso para Magalhães, mas à medida que o tempo foi passando, o Terceiro Congresso revelou-se um fracasso. Os americanos não tinham financiado o encontro e estavam cada vez mais desinteressados no movimento. Os franceses de Diagne nem enviaram um delegado e João de Castro, o adversário ideológico de Magalhães, atacou-o com violência na imprensa. Dizia que a caótica organização do Congresso não tinha possibilitado a visita a Portugal de ativistas dos países colonizados pelos poderes europeus. O grande Congresso Pan-Africano transformara-se na visita de uma celebridade e não num debate plural. E para piorar a situação, Magalhães começava a chegar à mesma conclusão que tantos outros do movimento. O panafricanismo era uma boa desculpa para reunir e conversar,
mas não parecia provocar mudanças concretas na sociedade. Tal como acontecera nos outros congressos, o encontro organizado por Magalhães mal foi reportado pela imprensa. Era como se nada tivesse acontecido. Agora, com 57 anos, Magalhães sentia-se cansado e totalmente desmotivado. Meses depois do Congresso, a Liga Africana foi encerrada e Magalhães concentrou-se exclusivamente no seu trabalho como médico e professor de medicina. Mas o movimento negro português iria ter de lidar com um revés bem maior. Em maio de 1928, as forças do general Gomes da Costa fizeram um golpe militar que pôs fim à Primeira República. O regime que abrira a porta da Assembleia Nacional a José de Magalhães seria substituído por uma ditadura militar temporária que culminaria numa nova Constituição e, mais tarde, num projeto político chamado Estado Novo. A nova ditadura militar deixou bem claro o que pensava de homens como Magalhães e Castro. Em 1930, Castro tentou organizar um congresso dos negros de todo o mundo. E na sua proposta ao governo, chegou a escrever que Portugal era um país mais tolerante para a raça negra, algo que certamente sabia ser mentira. O congresso, dizia ele, serviria para mostrar ao mundo que o colonialismo português era um exemplo internacional. Mas a ditadura militar, temendo que certas ideias extremistas tomassem conta das colónias, não autorizou o evento. João de Castro parece ter ficado tão desmotivado como Magalhães e afastou-se, também ele, do ativismo. O primeiro movimento negro em Portugal desvanecia-se. Entretanto, veio o Estado Novo e José de Magalhães dedicou-se à medicina, chegando mesmo à posição de diretor do Instituto de Medicina Tropical. O seu passado como ativista foi completamente ignorado. Quando morreu, em 1959, o Instituto publicou 6 páginas carregadas de elogios. Exaltou a sua paixão pela pedagogia, o seu rigor científico, a sua dedicação à causa pública. O professor e doutor José de Magalhães era recordado por todos como uma inteligência superior e um homem de enorme caráter. Mas em nenhum momento, em nenhuma das 6 páginas, se falava do seu ativismo no movimento negro. Quem não tivesse estado vivo e muito atento, nos anos 20 nunca chegaria a saber que o diretor do Instituto lutara pelos direitos dos portugueses negros. E desta forma, o fundador da Liga Africana, que representara Portugal em vários congressos internacionais e trouxera Du Bois a Portugal, era recordado como cientista e professor, mas não como militante da causa negra. Essa parte da sua história, a qual dedicara 2 décadas de vida, era silenciada e apagada. E desta maneira, José de Magalhães juntava-se à longa lista de homens e mulheres negros que dedicaram a vida ao movimento para, logo de seguida, serem esquecidos. O panafricanismo sobreviveu, se bem que com algumas diferenças. Houve um 4º congresso em 1927, organizado em Nova Iorque, e nem José de Magalhães, nem Diagne e os franceses participaram. Seria preciso esperar 18 anos até outro congresso ser realizado, desta vez em Manchester, mesmo no final da Segunda Guerra Mundial. Mas por esta altura, os protagonistas do movimento já não podiam estar presentes. Du Bois continuou o seu ativismo, mais focado na realidade americana e no mundo académico e intelectual. Morreu em 1963, no dia antes da famosa Marcha sobre Washington, de Martin Luther King Jr. Já Diagne morreu em 1934, sem nunca se afastar de uma defesa acérrima do colonialismo francês. E Marcus Garvey, entretanto acusado de fraude financeira, chegou mesmo a ser preso e mais tarde exilado para a Jamaica. Morreria em 1940 sem ter ido uma única vez à África
o continente onde queria erigir um império. Mas nada disto significa que o panafricanismo tenha falhado. O movimento não desapareceu. Em vez disso, evoluiu com os tempos. Depois da queda dos impérios coloniais, o espírito do panafricanismo uniu os países africanos, culminando na criação da Organização Internacional União Africana, atualmente com 55 membros. A luta continuava global, mas focava-se na independência e cooperação dos Estados africanos, muitos deles ex-colónias europeias. O panafricanismo começou como um movimento de união. Era essa a ambição, claro. Mostrar como a experiência de ser negro nos Estados Unidos e na Europa podia ser exatamente a mesma. Um confronto constante com sociedades injustas, fundadas na escravatura e no colonialismo. Mas a história nem sempre é linear. Apesar deste terreno comum, as particularidades de cada país e cultura fragmentaram o movimento. As diferenças pesaram mais do que as semelhanças. E talvez por isso haja uma desproporção tão grande entre a ambição do panafricanismo do início do século e a forma como é recordado, como uma nota de rodapé da história que quase ninguém conhece. Mas isso é uma injustiça. A verdade é que para a maior parte das pessoas no mundo ocidental, os movimentos negros são sinónimo de algo mais recente. Lembramo-nos logo de Martin Luther King Jr., Malcolm X, James Baldwin ou Maya Angelou. Celebramos a marcha sobre Washington ou a queda dos impérios coloniais europeus. Mas no início do século XX, muito antes de todas essas lutas e conquistas, os panafricanistas fizeram algo impensável. Criaram um movimento internacional que pôs o dedo na ferida do racismo, do colonialismo e das dificuldades da diáspora africana. Foram a primeira tentativa de projetar uma voz comum de quem era silenciado, de encarar de frente os grandes impérios e nações do mundo e forçá-los a enfrentar a sua desumanidade. Quando pensamos no legado de Du Bois, Magalhães e tantos outros ativistas, é impossível não chegar à conclusão de que sem eles não haveria todas as gerações futuras de ativistas, militantes e políticos negros. Sem eles, este podcast não existiria e não estaríamos aqui. Portugal Negro, a História Silenciada é um programa da série Sapiens produzido pela Broá Podcasts, narrado por Paula Cardoso. Com direção criativa de Luís Francisco Souza, escrito por Renato Rocha, pesquisa por Nuno Mendes, direção técnica de Rita Cabrita, sonoplastia de João Rodrigues, identidade gráfica desenvolvida por Rita Cabrita e Luís Francisco Souza.